Nós saudamos a todos os que estão conectados conosco nos Manaíns e também reunidos nas nossas igrejas em escola bíblica dominical. Nós estamos transmitindo esta aula aqui diretamente do Manaim de Domingos Martins e nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. O assunto desta escola bíblica dominical e dessa aula é Laodiceia, a igreja morna. E eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. O texto da carta é do verso 14 até o verso 22, mas nós vamos ler os versos 17 e 18 desta carta. Apocalipse, capítulo 3, versos 17 e 18. Convido a todos, onde estiverem, nós vamos fazer essa leitura em conjunto. Vamos ler em voz alta Apocalipse 3, 17 e 18. Comigo. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Amém. Que o Senhor abençoe essa palavra lida. O nosso assunto, como dissemos, meus irmãos, fala a respeito da última carta escrita nesse capítulo 3, completando as 7 cartas escritas no livro do Apocalipse. Então nós vamos voltar aqui recapitulando esse quadro, aqui no quadro que apresenta as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, em comparação com as 7 parábolas do reino, que estão em Mateus capítulo 13. Semeador, trigo e joio, grão de mostarda, fermento, tesouro escondido, pérola e por último a rede. Nós sabemos que há uma correlação entre as cartas do Apocalipse e as parábolas do reino. E há uma outra referência também, que está em Isaías capítulo 11, versículo 2, onde a aplicação do Espírito Santo em cada fase, em cada igreja, ela se apresenta dessa forma que está aqui. Querem ler comigo? Vamos ler todos juntos. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Nós vamos focar o nosso estudo aqui em Laodiceia. Então, qual é a parábola? A rede. Qual é o Espírito que opera, a ênfase da operação do Espírito Santo nesse momento profético que estamos? Temor do Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da obra, né? O princípio da sabedoria. Então é a última operação, é a última igreja, é o último momento que nós estamos vivendo. É a igreja que vai ser arrebatada. E a igreja de Laodiceia. Nós vamos fazer uma conexão rápida com essa penúltima igreja. Qual é a penúltima igreja? Filadélfia. Amor fraternal significa Filadélfia. Qual é o espírito que opera na igreja de Filadélfia? Conhecimento ou discernimento. Por quê? Porque houve uma coisa maravilhosa na parábola da rede. Na parábola anterior, aqui em Sardes, Lutero descobre o tesouro. Qual é o tesouro? O tesouro está aqui, olha. A palavra. Quando ele abre a palavra, abriu o tesouro, quem ele encontra?
a pérola. Quem é a pérola? Quem é a pérola? Jesus é a pérola. Então aqui está. A pérola foi discernida no meio do tesouro, descoberta não pela cultura de Lutero, de Calvino e outros estudiosos da época da Reforma, mas pela revelação, pelo discernimento que eles tiveram ao abrirem o tesouro. Tá certo? Então, esse período de Filadélfia, nós podemos observar muitas coisas lindas nesse período. Por exemplo, as portas abertas para o Evangelho. Por que as portas estavam abertas? O texto diz, vocês podem observar aí na carta de Filadélfia, que diz assim: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, ninguém pode fechar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que abriu essa porta. Louvado seja o nome do Senhor. Como que ele abriu? É que houve o derramar do Espírito Santo, uma ênfase. O Espírito Santo está conosco desde o dia de Pentecostes. Como foi dito aqui na aula anterior, e ele permanecerá conosco até o dia do arrebatamento. O Espírito Santo nos conduzirá nos braços do Senhor Jesus. Mas no período de Filadélfia houve uma intensidade, é aquela chuva serôdia que rega a terra. É o preparo da igreja para os últimos dias. E o texto diz assim, que haveria de nos preparar para um período difícil que haveria de vir, exatamente o período de Laodiceia. Então as portas abertas, o fogo do Espírito Santo sendo derramado para que a igreja fosse batizada novamente, saísse novamente com essas portas abertas para o mundo, e uma ênfase maior no derramamento do Espírito Santo, uma ênfase maior para esse momento final, o momento de trevas que haveria de vir sobre o mundo. E tem uma advertência já em Filadélfia, diz assim: eis que eu venho sem demora, já anunciando o período do fim. É o período do breve que a igreja vive. Mas é interessante que em Filadélfia ele diz: eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, meus irmãos, o cenário de Filadélfia era o derramar do fogo do Espírito Santo e a igreja saindo pregando o Evangelho, os grandes evangelistas, avivalistas, que nos fazem entender o porquê dessa carta de Laodiceia, e que nós vamos entrar nesse assunto agora. Pode passar. A igreja de Laodiceia. Laodiceia significa direitos do povo. Laos em grego é povos, né? Povo. E de Ceia vem de dikaios, que é direito. Então, direitos do povo. Nunca se ouviu, como tem se ouvido hoje, o povo tendo os seus direitos. Todo mundo tem direito, tem os seus direitos. O direito sobre isso, o direito sobre aquilo, assédio sobre isso, assédio moral e tantas coisas que nós estamos cercados pelo direito do povo, a voz do povo, e tantas coisas que estão aí mostrando que a igreja dessa última hora precisa viver no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós só nos renovaremos na presença do Espírito debaixo desse temor do Senhor. Agora, o Senhor, nessa carta, ele se apresenta de uma maneira muito interessante. Eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia. Vamos no início da carta, lá no verso 14. Vamos ler comigo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Olha como o Senhor Jesus, ele se apresenta com o seu título glorioso. Então pode passar o próximo slide que nós vamos ver. Olha o título glorioso do Senhor Jesus, leiam na Bíblia. Isso diz o Amém. Mas ao mesmo tempo que ele diz, eu sou o Amém, isso diz o Amém. Como é que ele continua? A testemunha fiel e verdadeira. O que mais? O princípio da criação de Deus. Então ele é o Amém, ele é o último, ele é o ômega, mas ele também
é o princípio. Ele se apresenta como sendo o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É esse Deus que está falando conosco, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele se apresenta como o Amém, ou seja, a igreja está vivendo os últimos momentos. Ela recebe aquele reflexo todo, toda a bênção de Filadélfia, o fogo do Espírito, as portas abertas, e agora ela tem que preservar essa bênção no seu coração. Então Jesus se apresenta de forma gloriosa dizendo: eu sou o último, mas eu sou o primeiro também, porque ele é o princípio. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, diz lá o apóstolo João no capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele se apresenta como o autor da salvação, aquele que a salvação não se perdeu ao longo da história da igreja. A salvação está viva, a sua palavra é viva. Ele está dizendo: eu sou o mesmo, ontem, hoje e serei eternamente. Esse é o Deus que nós confiamos. Agora, ele se apresenta no momento de Laodiceia, que é de direitos do povo. Ele se apresenta como a testemunha fiel e verdadeira. Por quê, meus irmãos? Porque o ambiente não seria de fidelidade, nem de verdade. Por isso que ele renova essa posição com o seu título glorioso. Eu sou fiel e verdadeiro no meio de um povo infiel e que não ama a verdade. Então essa é a primeira advertência do Senhor quando ele se apresenta à igreja dos últimos dias. Só para situar os irmãos, quem é essa igreja dos últimos dias? Nós aqui. Os irmãos que estão conectados conosco, os manaíns, as igrejas, nós somos essa igreja dos últimos dias. O ambiente espiritual, o ambiente religioso, podemos dizer, está vivendo este momento. E o Senhor se apresenta dessa forma, com essa advertência, logo no princípio. Muito bem. No verso 15 diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. E aí o Senhor começa a mostrar a realidade de um cristianismo que nos rodeia. Ele diz: eu sei que não és frio. Leiam comigo, verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, meus irmãos, o Senhor mostra o seguinte: a igreja tinha o fogo do Espírito. Ela recebeu essa bênção do Espírito Santo, diretamente do Espírito Santo. Mas o que ela fez? Ela colocou a sua frieza junto com o calor do fogo do Espírito. E houve uma mistura do quente com o frio. O que deu? Mornidão. A água ficou morna. E essa água morna não serve para nada. O Senhor diz assim: quem dera foras frio ou quente, mas como és morno, ou seja, você fez uma mistura daquilo que veio do Espírito Santo com aquilo que veio de si própria, da própria igreja, da própria infidelidade dela no caminho do Senhor, se tornou morno. O morno não serve para o corpo. Que coisa interessante, né? Não serve para o corpo. O Senhor diz: eu vou lançar você fora do corpo. Você vai para fora do corpo. Você não serve para fazer parte do fiel. Então, meus irmãos, mais uma advertência do Senhor. E aí o Senhor mostra o que a igreja pensa de si mesma. A igreja infiel, ela tem um autoconceito. Vamos ver. Ela diz assim: rico sou, ou rica sou, estou enriquecida e eu sou autossuficiente, não preciso de nada. Eu estou rica, estou enriquecida
e de nada tenho falta. É interessante que Laodiceia, meus irmãos, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor da época. A igreja de Laodiceia sofreu um terremoto e os próprios habitantes da cidade reconstruíram a cidade com seus próprios recursos. Então, ela se julgava muito rica, autossuficiente, ela não precisava de ninguém, não precisava de ajuda de nenhum vizinho ali, de nenhuma cidade vizinha, ela era autossuficiente. Estou enriquecido, não tenho falta de nada. Mas esse pensamento, ela que tinha. Ela diz, o texto diz assim, o Senhor Jesus, que conhece todas as coisas, diz assim: como dizes, você que pensa a respeito de si mesma assim. Mas no mesmo versículo, no versículo 17, o Senhor mostra o que ele pensa, qual é a revelação do Espírito Santo a respeito dessa igreja infiel e não verdadeira, né, que está misturada com o fiel e com o verdadeiro. E a advertência do Senhor diz assim: olha, você não tem a graça que o Espírito Santo deu aos apóstolos. Não tem a graça que o Espírito Santo deu aos apóstolos. Você vive miseravelmente, vive mendigando as coisas espirituais. Você tem a pobreza de um ministério, né? A pobreza espiritual, a pobreza, a falta das revelações. Você não enxerga a profecia, você está cego quanto às profecias e, por fim, não tem as vestes, está desnudo, não tem as vestes de salvação e as vestes de um testemunho de salvação para essa última hora. Então aqui nós temos, né, o ministério. Se você olhar os 5 ministérios, o ministério hoje está em ruínas, né? O apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, numa outra sequência, evidente que não está na mesma sequência, e é um assunto para uma outra aula nossa, mas demonstra como é que está o ambiente religioso, né? O ambiente, podemos dizer assim, como está o cristianismo nessa última hora. Ele pensa de si mesmo uma coisa, né? Ele acha que o grande agregar de multidões, as coisas bonitas que ele se apresenta, é aquela coisa de aparência. Eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso, estou enriquecido, não preciso de coisa alguma. Mas a advertência do Espírito está sem a graça, está miserável, pobre, cego e nu. Que contexto difícil, né, meus irmãos? Mas as cartas do Senhor servem para isso, para nos advertir, porque isso é profético, isso é para os nossos dias, isso é para você e para mim, é para a advertência é para os nossos ministérios também. Nós temos que estar na dependência do Senhor, nós não podemos ser autossuficientes, nós temos que buscar a cada dia a manifestação da graça do Senhor, buscar como pobres, como necessitados, mas não como miseráveis, não como aqueles que acham que precisam de si mesmos para transmitir uma cultura bíblica. Não, nós estamos aqui como servos necessitados do Espírito Santo. Sem a revelação do Espírito Santo nós não damos um passo, nós não conseguimos viver um momento sem a presença, a graça, a misericórdia desse Deus maravilhoso que tem nos sustentado nesses tempos todos, nesta caminhada. Mas é o que aconteceu. Então, o que houve em Laodiceia? Misturou o santo com o profano. O fogo do Espírito que ela recebeu do Senhor com aquilo que veio do seu próprio coração. O que vem do coração do homem é desesperadamente corrupto, sempre assim. Então, frio com quente gerou o morno, e o Senhor conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o coração de cada um nesta hora. Eu me lembro de um texto em Ezequiel que fala exatamente sobre esse gesto de misericórdia do Senhor como pastor de ovelhas. No capítulo 34, ele diz assim: a perdida buscarei, são os necessitados como nós somos, né? A desgarrada tornarei a trazer,
a quebrada eu ligarei, a enferma eu curarei. Mas aí ele fala da autossuficiente, né? A gorda e a forte, essa eu destruirei. Por quê? Porque é a pessoa que não precisa do Senhor. Não, estou bem, eu tenho a minha cultura bíblica, eu tenho a minha teologia, eu tenho a minha cultura natural. Eu. E o Senhor diz, aconselho-te. E agora é que vem uma grande bênção para o nosso coração. É o grande conselho do Espírito que cai no nosso coração de uma maneira extraordinária nesta hora. E eu quero ler com os irmãos, todos juntos, onde estão conectados conosco também. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler o verso 18. Comigo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Jesus disse que ela era uma igreja pobre. Jesus está mandando ela comprar ouro para se enriquecer. O que mais? Vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Muito bem, ela tinha que comprar essas duas coisas aqui, olha. Mas ela era pobre, vai comprar com o quê? O senhor não disse que ela era pobre? Sim. Ela não tinha dinheiro para comprar, ela pensava que era rica, mas como é que ela vai comprar? Ela tinha ouro, mas um ouro impuro. Um ouro impuro. O Senhor está mandando ela comprar ouro provado no fogo. Como é que é o ouro provado no fogo? O ouro impuro, o metal é assim, você pega o metal, coloca num cadinho, né, uma peça da engenharia metalúrgica, e você aquece até o ponto de fusão, até ele ficar líquido. E o que acontece com as impurezas? Acontecem com as impurezas do metal, elas sobem e são as escórias. É quando você prova o metal no fogo, tira a escória e o metal fica limpo. Ela não tinha dinheiro para comprar esse ouro puro. Ela tinha o ouro, tinha riqueza. Mas esse ouro puro, quem tem para vender é o Senhor Jesus. Compres de mim. É o que nós recebemos aqui quando o profeta Isaías diz assim: vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A salvação é de graça. Nós temos recebido essa bênção graciosamente. O Senhor tem nos dado isso de graça. E quando nós provamos desse poder, esse ouro purificado no fogo, é o poder de Deus, que nós não temos capacidade de tê-lo, mas o Espírito Santo concede a uma igreja fiel e verdadeira, a um povo que o busca na sua dependência, não na sua autossuficiência, mas na dependência do Espírito todos os dias. Vestes brancas, por quê? Porque vestes brancas é o testemunho de santificação. Nosso coração, como dissemos há pouco, é desesperadamente corrupto, mas nós amamos ao Senhor, e o caráter do servo de Deus está aqui, nas vestes brancas, de buscar ao Senhor nas madrugadas, no jejum, no testemunho de salvação. Mas nós temos que comprar isso do Senhor Jesus, nós temos que buscar isso dele, e dizermos para ele claramente: Senhor, nós não temos com que pagar. Nós não temos obras para pagar. Não adianta. Nós queremos comprar isso do Senhor, mas pela tua misericórdia. E é o nosso pedido nesta manhã: Senhor, dá-nos deste ouro purificado pelo fogo. Dá-nos vestes brancas. Nós queremos continuar com essa bênção no nosso coração. E a igreja também precisa ter uma coisa. Vejam a próxima: unjas os olhos com colírio. Aqui ela não precisa comprar. Por quê? Porque ela já recebeu, ela já tem essa bênção. Agora ela precisa usar a bênção do Espírito, ela precisa enxergar ao longe. Ela já foi batizada com o Espírito Santo, só que ela misturou as coisas dela com o fogo do Espírito Santo. Então ela tem o óleo, ela só precisa colocar nos seus olhos. É o que a gente veio fazer no Manaim. É o que os irmãos saíram de casa para irem na igreja, na escola bíblica dominical. É que os outros manaíns estão reunidos. É o que o nosso povo está reunido durante hoje e amanhã. E nós buscamos continuamente a clareza
para os nossos olhos. O Espírito é o espírito de discernimento. Nós precisamos voltar a Filadélfia, né? E a igreja infiel, ela precisa o amor do Senhor é para despertar essa igreja infiel. Ele está querendo que a igreja seja salva, seja abençoada, mas existe uma mistura e nós não podemos concordar com essa mistura. Se nós cedermos em alguma coisa, de repente nós vamos estar infiéis e não amando mais a verdade. Então a advertência do Senhor para a igreja, para o cristianismo falido dessa última hora, é para que nós sejamos distintos, diferentes. Nós temos que ser diferentes nessa hora. Nessa hora final, o Espírito Santo nos conclama: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, vestes brancas para te vestires, e unjas os teus olhos com colírio. Meus irmãos, vamos ler o verso seguinte, que diz o seguinte, olha, 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O desejo do Senhor é que haja até mesmo para os infiéis um arrependimento nessa hora. E o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. É muito interessante essa expressão, porque o Senhor Jesus, nessa última hora, para o infiel, ele foi colocado do lado de fora. É como se a igreja infiel observasse o seguinte: se eu não caibo no corpo, se eu estou fora do corpo, Jesus vai ficar fora do meu coração também. É quase como se fosse uma troca. Ah, é? Então eu não pertenço ao corpo dos fiéis, então o Senhor Jesus está fora do seu coração, fora da casa espiritual. Mas como Ele nos ama, como Ele ama, e a porta da graça ainda está aberta, né? Ninguém pode fechar, só Ele. Ele disse isso em Filadélfia. Nessa última hora Ele insiste, e Ele bate a porta do coração. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele está do lado de fora. O livro de Cantares, no capítulo 5, fala que Jesus, alguma coisa, né? Parte daquilo que Jesus estava dizendo. Ele diz assim: abre-me, irmã minha, querida minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho da noite, o momento é de trevas. Nós vivemos um momento de trevas. Nós precisamos do fogo do Espírito dessa última hora. Mas Jesus não pode estar do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele insiste. Bater a porta são os sinais, né? Você ouve um bater na porta, você não acha que caiu uma fruta, um abacate, algum, não. Você sabe que bater na porta, ó, tem gente ali na porta. É um sinal, ou são sinais. É isso que Jesus tem feito nessa última hora. Muitos são os sinais da sua volta gloriosa. Muitos são. Mas além disso, a igreja fiel faz ouvir a voz de Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então, além dos sinais que estão aí no ecossistema, na manifestação dos povos, no cumprimento de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, nós observamos a voz da igreja. A igreja, esse grupo que está aqui, os irmãos que estão ligados conosco, o grupo dos fiéis, estão atentos a essa última hora. Nós fazemos ouvir a voz do Senhor. Todos os fiéis da terra, aqueles que amam ao Senhor, estão fazendo ecoar a voz do Senhor Jesus em toda a terra, em todos os 4 cantos da terra. Por quê? Porque Ele está à porta e bate. A igreja de Filadélfia diz: eis que venho sem demora. Mas na igreja de Laodiceia Ele já está à porta. Jesus está às portas. Meus amados, Ele pode voltar agora. Ele pode voltar antes do final desta aula, porque nós cremos que os sinais estão sendo cumpridos. Rapidamente a igreja está vigilante nessa última hora.
E ele faz o convite, se alguém, porque a salvação é individual, ele não faz, se algum grupo, não, ele fala, se alguém, se você, se eu abrirmos a porta, ele vai entrar. Ele diz, eu entrarei e cearei com ele. Nós estamos vivendo nesses momentos aqui a presença do Senhor. Ele está ceando conosco, ele visita o nosso coração. Nós estamos ainda limitados a esse corpo carnal, a esse tempo, humano, o tempo do homem, o tempo Cronos. Mas nós já somos visitados pelo Senhor. Todos os momentos que buscamos, clamamos pelo sangue de Jesus, oramos ao Senhor, Ele nos visita, Ele ceia conosco aqui neste lugar. Mas tem uma promessa, e a promessa diz assim, e Ele ceará comigo. Eu cearei com Ele e Ele ceará comigo. Ou seja, nós entraremos nas bodas do Cordeiro e cearemos com Jesus e passaremos toda a eternidade com o Senhor. Então, meus irmãos, essa é uma hora de despertamento. É hora de nós estarmos com a nossa candeia acesa. Eu não posso perder o rumo da porta. Eu sei que a porta da graça está aberta, mas ela vai se fechar. Ela vai se fechar. Quando o noivo entrar, ele vai olhar, quem tiver a candeia acesa e reconhecer os nossos rostos, ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Mas se nós estivermos com a nossa candeia apagada, ele vai dizer, a porta já se fechou, não vos conheço, apartai-vos, e a palavra é muito dura, é uma palavra de juízo, apartai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o adversário e os seus anjos. Então não é hora de nós dormirmos, nos acomodarmos na mornidão espiritual, não é hora da frieza espiritual, daquilo que provém do nosso coração, dos nossos achômetros, dos nossos pensamentos, da nossa cultura, aquilo que bate com aquilo que é do Espírito Santo, não. Aquilo que é do Espírito Santo é o fogo que vem do alto, que aniquila qualquer razão, qualquer mentalidade humana, aquilo que se opõe àquilo que é do Espírito. Vamos deixar o fogo do Espírito encher, transbordar na nossa candeia esse óleo e iluminar as trevas que estão aí. O mundo está posto no maligno, a Bíblia diz isso. E se cada um de nós aqui for uma candeia acesa, no meio do povo de Israel havia trevas, no meio do povo do Egito havia trevas, mas no meio do povo de Israel havia luz. E nós estamos vivendo essa praga da última hora, mas nós temos luz na nossa casa, luz na nossa candeia. Jesus está dentro da nossa casa, Ele está ceando conosco. É isso que nós queremos, é o apelo dessa última hora, é o conselho do Senhor, é a insistência dEle batendo a nossa porta. Ah, meus irmãos, nós não podemos resistir. Nós temos que abrir a porta, deixar Ele entrar, deixar Ele governar a nossa vida, a nossa mente em todos os momentos. E por fim, o texto diz assim, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu trono. Eu fico imaginando, eu estava conversando ontem com alguns companheiros, nós vamos sentar no mesmo trono que Jesus sentou. Nós como vencedores vamos estar presentes ao lado da Trindade, da glória excelsa, com os salvos que já partiram em Cristo. Mas nós vivemos essa última hora. No livro do Apocalipse diz, aquele que é justo, justifique-se ainda. Aquele que é puro, purifique-se ainda. Agora aquele que é impuro, fique na impureza. É o momento de divisor de águas, é o momento de divisor daqueles que recebem a bênção do Espírito e estão dispostos a dizer, Senhor, eu amo a minha salvação, eu amo a Ti como meu Salvador, eu estou aqui vivendo, ceando com o Senhor, vivendo bem ao lado do Senhor, mas o meu foco é a eternidade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quem tem sede, diz a palavra, vem a mim e beba.
Se alguém tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Essa é a última hora, hora da candeia acesa, não dos meus direitos, mas dos direitos do Senhor. Deixa o Senhor governar a sua vida, Ele vai ser glorificado. Vamos ficar em pé, vamos cantar um louvor de adoração ao nome do Senhor.